Ciclo de ações formativas em teatro e literatura. Organização: David Dias e Indianara dos Santos. Diagramação e projeto gráfico: ABC Projetos Culturais e Diego Marçal. Coordenação editorial: ABC Projetos e Alessandra Bucholdes. Oficineiros: David Dias e Indianara dos Santos. Produção executiva: ABC Projetos Culturais, Alessandra Bucholdes e Ana Maria de Lima. Revisão: Vanessa Saboia Zápia. Este material tem caráter educativo e integra as ações do projeto Ciclo de Ações Formativas em Teatro e Literatura. Projeto aprovado pela Secretaria de Estado de Cultura, Governo do Paraná, com recursos da Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura e Governo Federal. Palco e papel, palavra e cena no ensino médio. Este material é o reflexo vivo de uma experiência potente. Oficinas em que teatro e literatura se encontram para provocar, transformar e dar voz aos sentimentos, aos olhares e às vivências de jovens estudantes da Rede Pública de Ponta Grossa e de Telêmaco Borba. Durante os encontros, construímos coletivamente um espaço de criação e escuta. Lemos textos, debatemos ideias, reconhecemos referências de Mário de Quintana, a Miguel Sanches Neto, Diana Vitória, a Rubel e muitos outros. E com elas escrevemos cenas curtas que são espelhos de uma geração inquieta, poética, crítica e cheia de imaginação. Aqui, os alunos devoraram as referências com os dentes da criação, como propõe o Manifesto Antropofágico de Oswald de Andrade. Transformaram poesia em cotidiano, drama em comédia, canção em diálogo, dor em arte. Cada cena escrita carrega vestígios da vida real e da vida literária. E foi nesse ponto de encontro entre intertextualidade e interdisciplinariedade que a oficina se fez ato criativo. Além das produções realizadas pelos alunos de Ponta Grossa e Telêmaco Borba, este livro também contempla textos oriundos do projeto Dramaturgia em Ponta Grossa, Leitura e Formação, que ofertou oficinas dramatúrgicas conduzidas pela professora Juliana Nortok. A iniciativa proporcionou aos moradores da cidade de Ponta Grossa um mergulho mais profundo na criação teatral, ampliando os horizontes expressivos e incentivando a escrita autoral. Alguns dos textos desenvolvidos nessas oficinas integram esta publicação, fortalecendo ainda mais a pluralidade de vozes e perspectivas que aqui se apresentam. O material que você tem em mãos é, portanto, mais do que um registro de atividades desenvolvidas em oficinas. Ele é a prova de que o teatro pode ser ferramenta de aprendizado, de autoconhecimento, de escuta e de pertencimento. É também um convite para que as escolas continuem sendo lugar de arte, de imaginação e de expressão. A todos os que participaram deste processo, escrevendo, ouvindo, ensinando e criando, nosso agradecimento mais profundo. Que este seja apenas o primeiro ato de muitos. Por David Dias e Indianara dos Santos. Texto dramático. Por David Dias e Indianara dos Santos. Este material didático foi elaborado como um guia introdutório para a criação de cenas teatrais no ambiente escolar. A partir da prática desenvolvida nas oficinas, surgiu a necessidade de sistematizar os principais elementos que compõem um texto dramático, auxiliando estudantes e educadores no processo de escrita dramatúrgica.
Com uma linguagem acessível e exemplos práticos, o conteúdo a seguir apresenta fundamentos essenciais para quem deseja compreender melhor a estrutura da cena teatral e dar os primeiros passos na dramaturgia. Mais do que apresentar conceitos, este material busca estimular a criação autoral e o olhar sensível para as múltiplas formas de se contar uma história. 1.1 Título da cena. O título é a primeira referência ao conteúdo da cena. Deve ser sugestivo e dar uma ideia do tema ou conflito principal. Pode ser simbólico, direto ou intrigante. 1.2 Tema e centralidade. O tema é a ideia principal abordada na cena. Pode ser um problema social, um dilema pessoal ou um conflito emocional. Em textos dramáticos, o tema se revela por meio das ações e diálogos dos personagens. 1.3 Gênero dramático. Os textos dramáticos podem ser classificados em diferentes gêneros dependendo do tom e da abordagem. Tragédia. Explora conflitos profundos, geralmente com finais marcantes e reflexivos. Comédia. Apresenta situações cômicas, críticas ou satíricas, usando o humor para entreter e provocar reflexão. Drama. Mistura elementos da tragédia e da comédia, apresentando conflitos humanos e sociais. Farsa. Situações exageradas, personagens caricatos e um humor absurdo. 1.4 Personagens. São os agentes da ação dramática, responsáveis por mover a história. Podem ser classificados em protagonista, personagem central em torno do qual gira a história. Antagonista, aquele que se opõe ao protagonista ou gera o conflito. Personagens secundários, complementam a narrativa e ajudam a desenvolver a trama. Suas características são reveladas pelos diálogos e ações, sem necessidade de descrições detalhadas como na narrativa. 1.5 Espaço cênico. Refere-se ao ambiente onde a cena ocorre. Pode ser um espaço realista, como uma casa ou escola, ou simbólico, representando um estado emocional ou ideia abstrata. O espaço influencia as interações e a construção da atmosfera dramática. 1.6 Tempo da cena. O tempo pode ser cronológico, linear, seguindo a sequência lógica dos eventos, ou psicológico, focado na percepção dos personagens, podendo incluir flashbacks. O tempo cênico também pode ser comprimido. Uma cena curta pode representar anos de história ou realista, tempo real da ação. 1.7 Resumo da cena, enredo e conflito. O enredo dramático gira em torno de um conflito que pode ser interno, dilema emocional do personagem, ou externo, conflito com outro personagem ou com a sociedade. Uma cena curta deve ter um conflito bem definido e uma progressão clara. 1.8 Diálogos principais. O diálogo é o principal recurso do texto dramático. Deve ser natural e coerente com a personalidade dos personagens. Além da comunicação entre personagens, o diálogo pode conter subtexto, mensagens implícitas. 1.9 Elementos cênicos. São os objetos da cena, figurinos, iluminação e sons que ajudam a construir o ambiente e reforçar a narrativa. Elementos visuais e sonoros podem complementar a ação e enriquecer o signo da cena. 1.10 Clímax da cena. Momento de maior tensão ou revelação. Representa o ponto alto do conflito, onde ocorre uma grande mudança ou decisão. 1.11 Desfecho.
Conclusão da cena, que pode ter um final aberto, sem resolução definitiva, ou fechado, com uma solução clara. O desfecho pode reforçar o impacto da história, deixando uma reflexão ou uma surpresa para o público. 1.12 Ficha para a criação de uma cena dramática. Agora que você conhece os elementos do texto dramático, pode criar uma cena seguindo os passos a seguir. Título da cena: Tema e centralidade. Qual a ideia principal da cena? Gênero dramático: comédia, tragédia, drama, farsa, etc. Personagens: liste os personagens, suas características e relações. Nome, idade, personalidade. Espaço cênico: onde a cena acontece, exemplo, praça, escola, casa, etc. Tempo da cena: acontece no passado, presente ou futuro. Resumo da cena: o que acontece? Qual é o conflito? Diálogos principais: escreva falas importantes dos personagens. Elementos cênicos: objetos, figurinos, iluminação, trilha sonora. Clímax da cena: qual é o momento de maior tensão ou impacto? Desfecho: como termina? Final aberto ou fechado? Anoiteceu em mim, por David Dias. A peça Anoiteceu em Mim, criada e encenada por David Dias, retrata o cotidiano de um personagem que reflete sobre questões como o amor e a morte, sob a influência das fases da lua e da natureza. O monólogo promove a reflexão sobre os conflitos existenciais que as pessoas tentam camuflar no dia a dia. O personagem Demétrio decide encarar os seus monstros internos e, nesse processo, depara-se com os seus piores traumas. Nesse impasse, as lembranças do passado acabam afetando sua vida no momento presente. O principal tema abordado ao longo do espetáculo e também o mais evidente é a noite. Nessa produção teatral, a noite transpassa o seu significado primordial de nomear um período por qual o planeta Terra passa. Repleta de simbolismo, a noite pode ser interpretada como um sentimento que domina o personagem, uma sensação que persegue seus pensamentos até o limite da sua sanidade. Conforme as cenas vão mudando, Demétrio encontra novas características para incorporar ao seu entendimento sobre o que é a noite. Assim, ele se vê preso nesse emaranhado de sentidos que se chocam e se ressignificam a cada instante. Dessa forma, o tema noite adquire os mais variados aspectos, trazendo um significado muito mais profundo e complexo a respeito do anoitecer físico, emocional e psicológico pelos quais o personagem passa. O conceito principal utilizado para a criação da peça tem como inspiração o Manifesto Antropofágico de Oswald de Andrade, um dos autores do movimento modernista na literatura brasileira. O manifesto propõe uma nova forma de conceber a arte brasileira, a partir da devoração e reelaboração da cultura e das técnicas importadas. A dramaturgia de Anoiteceu em Mim baseia-se nessa proposta de construir um texto recheado de referências intertextuais que resgatam escritos de inúmeros escritores, alguns de origem brasileira e outros estrangeiros. Essa junção de diferentes referências literárias serve como alimento para a produção dramatúrgica. Assim, os textos utilizados como referência para a escrita da peça são deglutidos para que sejam repensados e posteriormente adquiram novos sentidos no enredo da peça.
A escrita dramatúrgica antropofágica contribuiu com uma perspectiva única para a criação desse espetáculo, criado em 2020 e 2021 para o trabalho de conclusão de curso em Letras Português-Francês na Universidade Estadual de Ponta Grossa, sob orientação da professora doutora Andréia Correia Paraíso Miller. O texto da peça Anoiteceu em Mim, exposto abaixo, contempla os aspectos que foram atualizados para a montagem inédita do espetáculo no ano de 2025, no âmbito do projeto Ciclo de Ações Formativas em Teatro e Literatura, que circulou por 5 cidades paranaenses: Curitiba, Guarapuava, Londrina, Ponta Grossa e Telêmaco Borba. Ficha técnica do espetáculo. Direção-geral: Isabel Cristina Oliveira Caldas. Direção de criação: Aguinaldo Moreira de Souza. Ator: David Dias. Texto: David Dias. Técnico de som: Lázaro França. Figurino: Janaína Graboski. Cenários e adereços: Janaína Graboski. Criação de luz e técnico de luz: Maurício Gabardo. Sonoplastia: Ariel Rodrigues. Produção executiva: ABC Projetos Culturais. Prólogo: Demétrio fazendo as honras. Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos à minha humilde presença. Eu sou um pedaço de personagem perdido no teatro e garanto, permanecerei fiel aos meus propósitos até o fim da peça. Sou Demétrio, um ator, uma pessoa, seu criado. Já conheceram alguém com esse nome? Não? A gente faz de propósito. Estamos vivendo nas ruínas misturadas de um mundo que está morrendo. Raça de tolos, derramando sangue. Demétrio profético. Não vos retireis das cadeiras, horrorizados com a vossa autópsia. Fiquem e consolai-vos em ter dentro de vós um pequeno poeta e talvez uma grande alma. Permaneçam, a fim de atingir o final do vosso próprio banquete desagradável. Como loucos, nos comoveremos pelas controvérsias que serão vistas a seguir. Começaremos dentro de alguns instantes. Ato 1. Cena 1. A distopia. Um futuro próximo. Como num sonho pesadelo, Demétrio febril, em sua insônia, parece dançar com seus fantasmas. Tantas coisas fantásticas germinando na noite. Por que eu tô contando essa história? A morte em um grito. Por que eu tô contando essa história? Australopithecus, Homo sapiens. Por que estou contando essa história? Tudo na natureza estaria encadeado. Mas afinal, que diferença faria? O mundo material viveria além do humano, mas afinal, que diferença faria se eu saltasse numa noite fora da ponte e da vida? Mas afinal, que diferença faria? Demétrio, como quem acorda num sobressalto, começa a tentar tapar com as mãos os raios de iluminação que vazam para dentro do quarto, pelas frestas imaginárias. Ele vaga pelo espaço, em dúvida, sempre fixa um ponto e corre até ele. Decepciona-se, fixa um outro ponto, corre novamente, repete a movimentação enquanto vai trazendo o texto. Horror, êxtase, humilhação, glória, desespero. O desespero me faz sofrer terrivelmente. É como se não fosse necessário olhar, não fosse necessário ouvir. Demétrio sorrindo sempre o mesmo sorriso. A única coisa que eu posso fazer é ficar aqui, estagnado, sentado e calado. Eu queria poder explicar, queria que desse pra falar, queria que eu pudesse voltar atrás. Mas não dá. Demétrio entrando em desespero. Me resta apenas a opção de estar parado, esperando.
E esperar é reconhecer-se incompleto. Cena 2. O desespero. Demétrio dança. Flutuando pelo rio das tartarugas, eu encontrei os lençóis brancos onde eu fui parido. Os lençóis vermelhos estavam sobre a cama. Depois de ter nascido, eu fui crescendo. Crescendo, percebendo e pensando. A minha mãe sentia tanta dor. Eu vejo meu pai em um corredor, o corredor em uma casa, a casa em uma cidade, a cidade na noite, a morte na noite em um grito. A criança no choro da vida. Por que eu tô contando essa história? Talvez essa seja a eterna incógnita que eu esteja tentando responder, para, quem sabe, conseguir entender o porquê de eu não compreender quem sou. Essa não era a minha intenção, chegar a nenhuma conclusão. Talvez seja preciso reavivar a lembrança para que, assim, eu possa contar essa história com uma breve esperança de me manter vivo. Demétrio assume uma dupla interpretação, pai e filho num só corpo, duas vozes e uma loucura. Pode ter uma conotação religiosa, como se conversasse com Deus. Na voz do pai, seduzindo e ironizando. Quanto, quanto você acha que merece apanhar? Você foi um menino mau e o papai não gosta de meninos maus. Fala! 1, 2, 3. Conforme o personagem fala, os números ele bate o cinto em ritmo crescente. Quanto você acha que uma criança deve pagar pelo seu crime? Quanto? Na voz de Demétrio, num crescente de volume. Eu me sinto abandonado, extremamente solitário e abandonado. A opressão me fez triste. Oco e triste você sabe. Oco e triste você vê. Oco e triste como muitos filhos. Você sabe, oco e triste como muitos filhos. Você vê. Na voz do pai, dando bronca como uma criança na escola. Não grite comigo, seu merdinha. Você nunca levante a voz pra mim. Eu sou seu pai, entendeu? Tudo que eu faço é me preocupar com você, me aprisionar, me sacrificar e te defender. E o que eu ganho de volta? Essa sua expressão de merda nesse seu rosto, toda cheia de ressentimento. A sua mãe se foi pra sempre. E que desperdício. Então agora eu não posso aceitar porque ninguém admite nada do que fez. Na voz de Demétrio. Uma mulher morreu para que eu pudesse nascer. E essa culpa terei que carregar até o meu último dia de vida. Cena 3. Um amor impossível. Demétrio decide confrontar sua história de amor. Inicia como se fosse um contador de histórias infantis. Era, uma vez, a história de um amor impossível vivido por duas pessoas jovens confusas na vida, pois, na verdade, não sabiam lidar com o que sentiam. Perdidos por amor? Talvez. Fim da história. Poetas dizem: quem puder que se proteja, que o amor é história de erros, traições e morte. Será que é por isso que a gente tem tanto medo de amar? Demétrio em tom jornalístico. Mas espera, essa história não pode acabar assim. Ainda preciso de mais um ato cafona e sincero, como se fosse uma questão direcionada ao objeto deste amor. Aquela pessoa misteriosa e ingrata para quem Demétrio resolveu dedicar tantos sentimentos. Demétrio como o jovem sentimental. Eu gostaria de, quem sabe, comprovar o fato que se te quis só pra mim foi porque achei que assim estaríamos juntos no fim. Você me fez acreditar que eu não seria capaz de amar e por um longo período realmente acreditei nisso. Acreditei que eu não nasci pra amar. O meu amor foi um veneno que me matou e te aprisionou. A solução é apressar o meu encontro com a morte. Demétrio vai aos poucos imitando uma peça clássica,
com gestos e impostação de voz. Recuso a vida, já que agora estou apenas aguardando o momento da minha partida. Eu só queria este momento. É aquilo de que quando você tá com alguém e você ama aquela pessoa e ela sabe disso e também ama você, mas é uma uma festa. E vocês dois estão conversando com outras pessoas, estão rindo e contentes, e você olha para o outro lado da sala e seus olhares se encontram, mas não porque querem exercer domínio um sobre o outro, mas porque é a sua metade da laranja. Demétrio prossegue irônico. Mas por quê? Você percebe. A gente sempre percebe, né? Essa é a sua pessoa nessa vida. E é divertido e triste, mas só porque essa vida vai acabar. E é também um mundo secreto que existe exatamente aqui, em público e desapercebido, e que ninguém mais sabe a respeito. E é mais ou menos como dizem por aí, que existe várias dimensões ao nosso redor, mas nós não temos a capacidade de percebê-las. Demétrio se aproxima de uma cadeira, a luz e som vão diminuindo. Acaba sob o foco de luz a pino. É isso que eu quero da minha vida. Amor, acho. Parece que eu tô doidão, né? Mas eu não tô doidão. Demétrio parece ouvir vozes. Procura-as pelo ar. Assume, então, uma dupla interpretação, paciente e psicóloga, num só corpo. Psicóloga toda formal. Eu gostaria de conversar sobre o seu crime. E se você... Demétrio interrompendo-a, falando neuroticamente enquanto procura imagens por todos os lados. Qual dos crimes? Que crime? Tô achando que se algum crime houve em mim foi só o de ter nascido. Fui violado como um virgem. Não, 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 não. Que aparição medonha é essa? Eu tenho medo que seja um personagem novo. Este quarto está incrustado de febres. Me ame, por favor. Onde estamos? Em que capítulo hospital teia de aranha óvulo? Você poderia me amar por 30 segundos? Me ame por caridade. Tu me mastigas, noite tenebrosa. Eu venho de uma noite cheia de vultos. Lacera-me de novo, angústia criadora. Me ame por clemência. Que Deus e Jesus Cristo me inspirem e me garantam o céu. Rebelemo-nos para limpar o mundo de toda essa putrefação. Há mais coisas no céu e na terra do que sonha a vossa vã filosofia. Se a natureza vive ainda em vós, respeitai este pobre ser. Eu chorei todas as lágrimas. E foi assim que eu aprendi que eu não posso exigir o amor de ninguém. Posso apenas dar boas razões para que me amem e ter paciência para que a vida faça o resto. E hoje só resta um vazio sem fim no fundo dos meus olhos. Cena 4. A morte. Sempre a morte. Demétrio diz como um ato de contrição. Silêncio. Eu habito um lugar silencioso ou não? Eu me matei para ouvir a solidão, para estar só. Não para viver em sociedade, em nenhuma sociedade. Eu tô cansado. Cada vez mais incompreendido e insatisfeito comigo, com a vida, com os outros, sem dúvidas, sem desejos de impossível. É isso que me traz desvarado, incompatível com a vida que toda a gente vive. Eu quero libertar a minha alma, a minha triste, selvagem e rude alma, patética e trágica, cheia de amargura dos infinitamente tristes, a quem foi negado a doçura das lágrimas. A noite desce por mim, arrastada, luarenta, uma luminosidade que se confunde com o crepúsculo. A noite anestesia-me todo. Sinto-me mais puro nessa pureza imensa, mais lavado de culpa que se eu tivesse nascido agora. O luar me tenta
Essa doce noite misericordiosa e a recordação de outros tempos enche-me de nostalgia amarga. As estrelas deslumbram pela noite milagrosa. Traço no ar palavras que não entendo, outras palavras recordo erguidas do mais profundo de mim. Dum túmulo. Mortos que não querem morrer, que não aceitam a sua fria mortalha do esquecimento, em que um dia os envolvi para os sepultar. Esse mistério. Me sinto escuro, no escuro que nunca vai terminar. Não ouso querer trabalhar com teatro, cinema, dança, canto, porque já os vivi e poucos momentos depois já não possuía sua luz. E não sabia para quê, o que e por que os fazia. E toda a tristeza de sempre tomava conta de mim. Ai, que mal-estar. Gostaria apenas de vomitar. Ato 2. Cena 5. A gota d'água. O trauma e seus desdobramentos. O ator caminha pelo espaço ressabiado, sente uma rasteira em suas pernas, cai ao chão, sente-se pressionado, esmagado, revira-se de costas para o chão. Rasteja pesadamente usando as mãos para puxar todo o peso do corpo. Ele parece lutar por sua vida, respira como a sofrer uma violência. Isso dura alguns minutos, depois chora em posição fetal, aperta os olhos por um tempo, inicia um texto misto de lamento, oração e grito de revolta. Quero contar-te uma fábula. Pode ser uma mera hipótese, pode ser uma verdade minha ou de outra alguém, daquela menina conhecida, ou mesmo uma lembrança sua. Quando alguém morre cheio de ódio, nasce uma maldição, bem no lugar desta morte. Eu não sei o que houve, nem o que são as marcas no meu corpo, mas acordar assim acontece. Às vezes acontece. Demétrio ajoelha-se, faz uma saudação, reclina sua testa ao chão, depois ancora-se. Começa a levantar, lentamente, enquanto elucida que a cena anterior tratava de um pesadelo que tivera. O pesadelo foi assim. As estrelas conversavam em voz baixa, sussurrando, e então ele teve que me violar no mais absoluto silêncio. No entanto, quando eu compreendi o que vivia, e todos sabemos que dentro do sonho, o sonhado é de verdade. Eu senti o seu corpo pesado me oprimindo, esperei terminar. Quando ele me deu as costas, cínico e aliviado, o acertei com o tacape bem atrás da cabeça e eu pude ver assim, enquanto ele caía, um pequeno fio de sangue que ia escorrendo terrível, invadindo as costas e chegando em gotículas no chão. Foi quando eu acordei, assustado, suando e com sede, sabe, sede de tudo. Demétrio anula toda a tensão que estava no seu corpo, respirando aliviado. Olha de lado, retomando a convivência com sua psicóloga, projeção de si e de seus pensamentos. Psicóloga. Onde você conseguiu a arma? Tacape? Demétrio. Eu fiz. Psicóloga. E depois de ter o matado, o que você fez? Demétrio. O ritual. Psicóloga. Você poderia descrever esse ritual? Silêncio. Demétrio. Tudo está na natureza, encadeado em movimento. Cuspe, veneno, tristeza, carne, moinho, lamento, ódio, dor, cebola, coentro, gordura, sangue e frieza. Isso tudo está no centro de uma mesma estranha mesa. De novo, quem puder que se proteja, que o amor é história de erros, traições e mortes. Misture cuidadosamente cada elemento. Uma pitada de dor, uma colher de fomento, uma gota de terror, o suco dos sentimentos, raiva, medo ou desamor, produz novos condimentos, lágrima, pus e suor. No meio dessa receita, inverta o segmento e intensifique a mistura. Demétrio se comporta como uma curandeira ou uma bruxa.
Temperódio, lagrimento, sangalho com tristezura, carnento, vernemoinho, remexa tudo por dentro, passe tudo num moinho, moa a carne, o sangue, o coentro, chore e envenene a gordura. Ao final, você terá um unguento, uma baba grossa e escura, essência do meu tormento e molho de uma fritura de paladar violento que, engolindo, a criatura repara no meu sofrimento, com a morte lenta e segura. Cena 6. O banquete antropofágico, a autodevoração. Demétrio. Eu comi a carne dele. Voz da psicóloga gravada em eco. Outro pesadelo? Devaneio? Quer falar sobre isso? Por que você fez isso? Demétrio. É preciso ser forte. Os homens abateram as florestas, expulsaram os espíritos da terra, substituíram as árvores pelas armações metálicas, destruíram culturas inteiras. O relativismo cultural ainda permite que eu tenha minha crença. Eu precisava ter força para sobreviver. Eu precisei beber do sangue dele e comer do seu corpo. Eu ingeri a força dele, tornando-a minha, como um habitante originário em tempos de invasão. Absorvi todas as grandezas enquanto mastigava as suas vísceras. Eu realizei essa cerimônia para saciar a minha fome por vingança. Voz da psicóloga gravada em eco. Por que você acreditou que fazer isso era o melhor? Tomai e comei todos vós. Demétrio. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Quem de mim se alimenta também viverá por mim. Voz da psicóloga gravada em eco, terminando numa microfonia no mau contato. Por quem você viverá? Pelo seu pai? Eu preciso que você coopere, vamos mudar de assunto. Você consegue lembrar o que fez depois da cerimônia? Voz da psicóloga gravada em eco. Você consegue lembrar? Consegue me responder? Zumbido. Logo após o ritual, Demétrio esfrega suas mãos freneticamente numa tentativa de limpar o sangue que está nelas. Demétrio. Fora, mancha maldita, fora! Estou dizendo, 1, 2 horas já é tempo de fazê-lo. O inferno é escuro. Que vergonha, meu senhor, que vergonha! Um homem ir com medo? Porque é preciso temer quem saiba. Mas quem poderia imaginar que ele tinha tanto sangue? Minhas mãos? O quê? Jamais ficarão limpas? O cheiro do sangue ainda está aqui. Nem todos os perfumes do mundo purificariam estas pobres mãos. Voz da psicóloga gravada em eco. Você está me ouvindo? Consegue me ouvir? Demétrio. Sim. Voz da psicóloga gravada em eco. Você disse que suas mãos estão cobertas de sangue. Como é ter essa lembrança? Demétrio. É como se eu soubesse que estou destinado às sombras. Um segredo e uma culpa fazem com que eu carregue em mim um espírito amargurado, cheio de cóleras, um espírito que recusa o próprio corpo. Necessito da vacina antropofágica, tínhamos a justiça codificada da vingança, a ciência, a codificação da magia, a transformação permanente, a antropofagia, filhos da noite, mães dos viventes, encontrados e amados ferozmente com toda a hipocrisia da saudade. Conforme Demétrio vai falando, ele vai ficando mais exaltado. Demétrio incorporando a psicóloga. Eu preciso que você tente se acalmar. Se acalme, por favor, acalme-se. Demétrio começa a bater a cabeça na mesa que está em sua frente. A psicóloga chama por ajuda. Segurança! Segurança! Cena 7. A última valsa da morte. Demétrio. Foi dançando com a lua que eu já não sou mais quem eu fui. Essa é a questão.
Eu tive que deixar de ser quem eu era para me tornar o que eu nunca deixei de ser. Um animal noturno que vaga pela noite animalesca numa tentativa inútil de não ser engolido por todo esse caos. Simples. Mas se a vida é simples, do que eu tenho tanto medo? Silêncio. A vida é apenas uma sombra que passa. Um pobre ator que se pavoneia, se agita no palco, faz isso por uma hora e depois ninguém mais ouve a sua voz. É uma história contada por um idiota cheia de som e fúria, significando absolutamente tudo. Epílogo. Demétrio. Anoitece. Ideias nascem, pensamentos morrem. São tantos acontecimentos, seria insano pedir que entendesse esses conflitos ocasionais. O mundo muda e continua a mesma coisa. A noite está no fundo de mim. A escuridão da dor, o horror do amor, tristezas filosóficas, vidas impróprias. A vida acontece. O dia anoitece e a luz esvaece e, enfim, este é o meu falso fim. Neste instante já anoiteceu em mim. As rotinas de segundas-feiras. Ingrid Melissa dos Santos, estudante do ensino médio do Colégio Estadual Professor Borel do Vernay, em Ponta Grossa. Apaixonada por escrita e por representar o cotidiano com sensibilidade, Ingrid traz em seus textos olhares atentos sobre as emoções humanas e os silêncios familiares. A cena As Rotinas de Segundas-Feiras retrata com delicadeza e melancolia o desgaste emocional de uma mãe diante da repetição cansativa da vida doméstica. Inspirada em contos da obra Então Você Quer Ser Escritor, de Miguel Sanches Neto, a cena mostra uma rotina marcada por cansaço, solidão e falta de diálogo. A figura materna, com olheiras e um roupão desbotado, se contrapõe à energia do filho e à apatia do pai, que parece desconectado da família, imerso no celular. Pequenos gestos dizem muito. O café sem açúcar, o sorriso forçado, a pergunta sussurrada à noite: será que é só isso? Revelam o esgotamento silencioso que muitas mulheres enfrentam. Assim como no conto de Sanches Neto, onde a tensão familiar se expressa em ações contidas e momentos de silêncio, a cena teatral transforma o cotidiano em matéria de reflexão. Ao final, o som do despertador não anuncia apenas um novo dia, mas o reinício de uma rotina exaustiva e invisível. Uma crítica sutil, mas poderosa, às estruturas familiares que muitas vezes sobrecarregam e silenciam. Cena. Local. Casa da personagem, mãe. Tempo, manhã. Personagens: a mãe, cansada, com olheiras, vestindo um roupão desbotado. O pai, distraído com o celular na mão, vestindo uma camisa amassada. E o filho, com muita energia, com brinquedos na mão. A cena começa com o filho brincando no chão, fazendo barulhos com os brinquedos. A mãe entra na sala, segurando uma xícara de café sem açúcar e torradas. Mãe. Ai, mais uma segunda-feira. O pai, sentado no sofá, sem tirar os olhos do celular. Filho. Mamãe, olha! O meu carrinho faz vrum vrum. O filho corre em direção ao pai, mostrando o carrinho. Filho. Papai, brinca comigo? Pai, sem tirar os olhos do celular. Depois, filho. O papai está ocupado. O filho fica triste e volta a brincar sozinho. A mãe observa a cena com um olhar desanimado. Mãe, com um sorriso forçado.
Que tal a gente desenhar na cozinha? O filho concorda, meio chateado. A mãe e o filho saem da sala, deixando o pai sozinho, com o celular. A luz da manhã ilumina o rosto cansado da mãe enquanto ela vai com o filho até a cozinha. Corta para a noite. A mãe está deitada na cama, olhando para o teto. O pai dorme ao lado dela, roncando. Mãe, será que é só isso? Uma vida inteira de segundas-feiras? A cena termina com o som do despertador tocando, anunciando o início de um novo dia. A mãe se vira na cama, com um misto de submissão e cansaço. Última vez. Yasmin Vitória, estudante do ensino médio do Colégio Estadual Professor Borel Duvernay. Suas criações são marcadas pela intensidade emocional, pela poética das despedidas e pela representação efetuosa de vivências LGBTQIAPN+. A cena Última Vez apresenta um término que não nasce de falta de amor, mas do excesso de dor. O palco é uma escadaria, símbolo perfeito para o movimento circular, confuso e repetitivo das relações que machucam ao mesmo tempo que acolhem. Assim como nas músicas de Tim Bernardes, Rubel e da dupla Ana Vitória, o texto traz uma despedida delicada, marcada por declarações sinceras, silêncios pesados e frases que cortam fundo, como: "Você vai me deixar só nessa escadaria de espiral escura?" Em um dos momentos mais intensos da cena, a personagem Vitória declara: "Vou enfiar meus 10 dedos na garganta para ver se vomito teu ser da minha alma." A frase, retirada da canção Barquinho de Papel, da Ana Vitória, é usada de forma poderosa para expressar o sofrimento extremo que acompanha um amor que precisa acabar. Esse uso de referências musicais transforma a dor em poesia e conecta o texto teatral à linguagem sensível das composições que falam de amor com profundidade emocional. A escrita também dialoga com autores contemporâneos como Vinícius Queiroz e Elaine Baeta, que exploram temas como amor, identidade e vulnerabilidade. A cena dá voz a um casal lésbico com realismo e afeto, fugindo de clichês e valorizando o sentimento como centro das experiências. Última Vez é, portanto, uma tragédia íntima e poética, um amor que termina como começou, com intensidade, como diz Estela, num desejo que ecoa depois do fim. Estou torcendo para a vida não apagar a gente, nem do mundo, nem da memória. Cena. Local, uma escadaria. Tempo, presente. Noite. Gênero, tragédia. Personagens, Vitória, sensível, vulnerável e sentimental. Estela, realista, vulnerável e confusa. A cena começa com o casal lésbico terminando o relacionamento, mesmo se amando, pois estavam se machucando ao insistir na relação. Vitória. Se você quer ir embora, vá, antes que rasgue toda a minha alma. Voz com início de choro. Estela. Eu preciso ir embora. Mesmo querendo ficar, meu coração também dói. Voz trêmula. Vitória. Você vai me deixar só nessa escadaria de espiral escura? Tem certeza disso? Silêncio ensurdecedor toma conta do ambiente, Estela. com lágrimas nos olhos. Sim, minha Vicky. Eu tenho certeza. Adoeci um mês todo para te dar uma resposta. Nossos corações não se beijam como antes, quando nos abraçamos. Vitória. Chorando. Você já foi minha super-heroína. Estela. E como sempre, super-heróis são fictícios. Vitória. Começamos como estranhas,
Terminaremos da mesma forma. Estela, quando bater aquela saudade, meu número é o mesmo, sempre será. Minha casa será a mesma. Liga para minha mãe. Ela ama você. É muito fácil amar você. Vitória, eu não vou te procurar. Daqui uns anos você vai conhecer outro alguém. Vai me ver na rua e vai se lembrar como uma biblioteca de saudade. Estela, eu vou te procurar. Vitória, não vai. Estela, eu te amo. Vitória, então fica, minha Estela. Estela, a distância entre nós só trará ganhos. Vitória, eu vou subir essas escadas até desaparecer da tua vista. Estela, vá! Eu ainda não estou pronta para amar seu coração bondoso. Estou torcendo para a vida não apagar a gente, nem do mundo, nem da memória. Vitória, eu sinto muito por nós duas. Vou enfiar meus 10 dedos na garganta para ver se vomito teu ser da minha alma. Estela, um dia a gente se vê e eu te devolvo aquele seu maldito livro de amores óbvios. Vitória, absolutamente sim. Até algum dia. Vamos recomeçar. A cena termina com as duas desaparecendo da vista uma da outra naquela escada espiral. A sogra Cascavel e o rei Raposa. Luiz Fernando Lima dos Santos. Estudante do ensino médio do Colégio Estadual Professor Borel do Vernay, em Ponta Grossa, Paraná. Com imaginação afiada e senso de humor sarcástico, inspira-se em autores como Mário Quintana para criar cenas críticas e irreverentes, que brincam com o poder e a ironia do cotidiano. Inspirada em um pequeno texto de Mário Quintana, a cena A Sogra Cascavel e o Rei Raposa une humor, crítica e referência literária com criatividade e inteligência. O texto de Quintana, intitulado Essas Preocupações, diz o seguinte: para desespero de seus parentes, o velho rei Mitrídates, como todo mundo sabe, conseguiu tornar-se imune a todos os venenos, até que um bom tijolaço na cabeça liquidou o assunto. A partir dessa ideia, foi construída uma narrativa teatral em que o Rei Raposa, um personagem vaidoso e convencido, se orgulha de sua imunidade aos venenos, repetindo o destino irônico de Mitrídates. Toda a sua esperteza, no entanto, é derrubada de forma simples e cômica pela sogra com um tijolo. Com personagens bem marcados como a sogra sarcástica e ambiciosa, a cena transforma o humor ácido de Quintana em teatro. A crítica à arrogância dos poderosos, o sarcasmo e o final inesperado são elementos que reforçam como a literatura pode inspirar criações novas, divertidas e provocadoras. Cena. Empregada. Dona Maria, Dona Maria! Grita a empregada. O rei tomou veneno novamente e está passando muito mal. Sogra. Mas que velho teimoso! Diz a sogra com raiva. Esse velho rei sempre arruma a mesma confusão. E o pior é que ele não morre. Próxima cena. No quarto do rei. Rei. Oh, Diz o rei agonizando. eu fiquei imune ao veneno, mas isso sempre acontece. Sogra. Ora, ora! Diz a sogra. Por que arrisca sua vida fazendo isso? Você é muito importante para esse reino. Disse em tom sarcástico. Rei. Por que está aqui? Diz tossindo. Está me observando e esperando a minha morte? Sogra. Claro que não. Eu nunca esperaria sua morte.
disse em tom sarcástico. Mas se você partisse, meu filho viraria o rei e minha filha a rainha. Minha vida melhoraria muito. Mas eu não sou mau, não é? Rei, ainda vai demorar a chegada da minha morte. E como eu sou esperto, ao contrário de você e esse povo estúpido, eu me tornei imune ao veneno. Desgargalhando. Sogra, você pode ser imune ao veneno, mas não a tijolos. A sogra cometeu um crime contra o rei, o matando com um tijolaço na cabeça. Vós. E o que houve com ela? Nada. O reino agradeceu à sogra por se livrar daquele velho rei tirano. Mas o que não esperavam é que o príncipe era ainda pior que seu pai. O Pix que não veio. Indianara Priscila dos Santos. A cena. O Pix que não veio transforma um acontecimento cotidiano, a falta de um celular funcionando e o drama de pagar um carro de aplicativo, em uma comédia leve e divertida, inspirada em uma situação real, vivida pela própria autora. A cena mostra como a vida pode render boas risadas mesmo quando tudo parece dar errado. Logo no início, o bom humor já se mistura com a música. Dentro do carro toca Vitor e Léo, enquanto o motorista canta e a passageira, Mari, observa tudo de maneira descontraída. A trilha sertaneja cria um clima ainda mais cotidiano e simpático para a confusão que está por vir. A grande virada da cena acontece quando o motorista avisa que está sem maquininha do cartão, justamente quando a passageira não tem celular, ou seja, sem Pix, sem grana, sem solução. O que poderia ser um problemão vira uma sequência de diálogos bem-humorados, em que Mari oferece como pagamento desde piadas até serviço de lavagem de carro. A referência à música e à vivência real torna a cena ainda mais próxima do público. Quem nunca passou por uma situação absurda por causa da tecnologia que falha na hora errada? Quem nunca teve que rir para não chorar? Cena. Local: interior de um carro de aplicativo. Tempo: tarde. Gênero: comédia do cotidiano. Personagens: Mari, passageira sem celular tentando pagar corrida no cartão. Motorista, bem-humorado, mas meio atrapalhado. Amiga, voz em off. Chamou o carro para Mari. A cena começa dentro do carro. Mari está no banco de trás, relaxada, olhando pela janela, ouvindo a música do Vitor e Léo que tocava, enquanto o motorista cantava junto. O celular do motorista faz barulho de uma notificação. Motorista olhando pelo retrovisor. Então você vai pagar no cartão, né? Mari. Sorrindo. Isso! Minha amiga chamou o carro para mim porque meu celular estragou. Ela colocou para pagar na maquininha. Motorista coçando a cabeça. Ixi, moça, justo hoje que eu tô sem maquininha. Mari. Rindo nervosa. Ah, hã? Como assim? Mas minha amiga colocou no cartão, não? Motorista. Pois é, acontece que a minha maquininha quebrou semana passada e ainda não consertei. Mari? Engasgando nas palavras. Então, quer dizer que. Ai, meu Deus. E agora? Mari começa a mexer nos bolsos procurando uma solução inexistente. Motorista tentando amenizar. Tranquilo, moça, acontece. Você não tem dinheiro aí? Mari? Desesperada, mas rindo. Meu dinheiro tá no meu Pix. E meu Pix tá no meu celular. E meu celular? Bom, meu celular não tá funcionando.
Motorista rindo. Então, como a gente faz? Mari: Olhando ao redor, teatralmente dramática. bom, eu posso lavar o carro como pagamento ou te contar uma piada muito boa. Motorista. Se for para rir, já tô rindo dessa situação. Só o Pix que não veio. Mari: Ainda rindo, mas tentando achar uma solução. tá, peraí. Eu posso pegar seus dados e faço o Pix quando eu chegar em casa. Pode ser? Motorista. Pode ser, mas sem golpe, hein? Mari: relaxa. Se eu sumir, pode colocar minha cara no jornal. Passageira sem celular dá calote do Pix. Os dois riem. Mari anota os dados do motorista e a cena termina com ela saindo do carro, ainda sem acreditar na confusão que aconteceu. O reverso do meu eu. Alisson Lousada. Profissional de televisão, radialista, ator, compositor, poeta e dublador. Formado na Escola de Arte e Comunicação Recriarte, em São Paulo. Atualmente engajado no projeto de longa-metragem Operação Resgate. Na timeline da vida, as interrogações recorrentes sempre respondidas com certeza, hesitantes, a despeito do acúmulo de teóricos conhecimentos e vivências. Esse texto teve como uma das inspirações meu pai, que sempre buscou essas respostas e viveu as interrogações, porque simplesmente não há uma resposta. Outra fonte de inspiração foi um casal de sobreviventes do tsunami de 2004 na Ásia e que devastou cidades, levando milhares de vidas. Eles, Karina e Isaac, foram salvos por estarem em um lugar mais improvável possível de proteção, imersos sobre as ondas durante essa tragédia. Em uma das entrevistas, a sobrevivente que escreveu posteriormente sobre o assunto disse que a intenção não era editar um livro, mas apenas relatos que guardaria para quando ficar velhinha. Mas depois de tudo isso, palavras dela: não sei se vou ficar velhinha. Conceitos, valores e fragilidades são temas de reflexão e o sentimento de que o que vale mesmo é o caminho, voar. Poema. O reverso do meu eu. Quem sou eu? De onde vim? Para onde vou? Quem eu sou? Me perdi no caminho. É esse o meu ninho? Onde me encontrou? Sim, eu. Me responda. Sou a onda que do mar se perdeu quando ele se encheu? Ou de mim? Ele se encheu e os laços entre escombros, de soslaio sobre os ombros, desvaneceu? É, não vai responder e eu sei por quê. Tudo está implícito. E quando miro além do meu infinito, não importa quem eu sou, de onde vim, para onde vou, porque eu vou. E o que importa nesse caminho é o voo. Dependência. Caleb de Paula Martins, estudante do Instituto Federal Paraná, IFPR de Telêmaco Borba. Sua experiência com a escrita começou há alguns anos atrás através da criação de poemas. Cena. Entra em cena personagem 1. Ele se senta no chão e olha para baixo. Personagem 1. Nós éramos como tintas. A gente se misturava, a gente se unia e se juntava como um fogo faminto. Nossas almas sempre se encontravam como o céu e o mar. Mas você estragou tudo. Personagem 1 se levanta e começa a andar pelo palco, falando algumas coisas em tom de raiva. Eu tinha tanto medo de te perder. Eu tinha medo de muitas coisas, na verdade, de me cortar, sangrar, mas eu nunca neguei uma hora do meu sangue para você. Personagem 1 fica com mais raiva.
Eu não consigo correr nem andar, mas quando você me chamava, eu me rastejava aos teus pés, os mesmos que me esmagaram. Minhas entranhas se arrepiam e queimam. Eu odeio essa ansiedade que você me dá. Isso corrói minha alma. Personagem um se descontrola, depois se senta como no início da cena e diz: Eu tenho medo de você. Primeiro contato. Maurício Gabardo, artista da cena com formação em artes cênicas pela Unespar. Atua como ator, bailarino, iluminador, sonoplasta e produtor. Já integrou diversos grupos e projetos, com trabalhos apresentados no Festival de Teatro de Curitiba, Festival de Dança de Joinville e Mostra Atinge, entre outros. Em 2025, participou da oficina de escrita criativa, onde desenvolveu o texto publicado nessa coletânea. Esta cena foi escrita em fevereiro de 2025, durante a oficina de dramaturgia ministrada por Juliana Nortok no Espaço Dia de Arte em Ponta Grossa. O exercício propunha a criação de uma cena curta a partir de estímulos que envolvessem elementos do cotidiano atravessados pelo absurdo. A partir disso, nasceu Primeiro Contato, um encontro cômico e surreal entre um homem embriagado e um micro-ondas falante. O texto explora a confusão entre realidade e delírio e brinca com o limite entre o humor e o desconcerto, revelando como até os objetos podem ter algo a dizer, especialmente quando ignorados por tempo demais. Cena um. A cena começa com as luzes da kitnet apagadas, escuta-se o barulho de chaves, e então a porta se abre. Carlos entra pela porta, cambaleando, aparenta estar bêbado. Ao entrar, ele tira o calçado e joga longe. Depois, ele tira a camiseta e arremessa para longe. Ele despenca no sofá e logo cai no sono. Carlos ronca. Ao fundo, é possível escutar um murmúrio incompreensível. Ainda dormindo, Carlos responde: Carlos. O que foi? Não tô entendendo. Fala mais alto. O murmúrio então se repete, agora mais alto, mas ainda abafado e com baixa compreensão. Brás. Sem levantar a cabeça ou abrir os olhos, Carlos retruca: Carlos, me deixa dormir. Não tô entendendo nada do que você tá falando. Parece que tá com um pano na cara. Nesse momento, Carlos desperta com expressão de susto e realiza. Carlos, pera aí. Eu moro sozinho. Então com quem eu estou conversando? Oi? Tem alguém aí? Ninguém responde. Então ele conclui. Carlos, eu devo ter bebido mais do que devia. Estou escutando coisas. Ele volta a se deitar. Quando tudo se silencia, a voz misteriosa aparece novamente, ainda abafada, Brás. com deboche. É muito fácil falar quando você não tem uma camiseta na sua cara. Rapidamente, Carlos pula de pé, assustado, e diz: Carlos, eu ouvi você. Não adianta se esconder. Silêncio. Carlos olha ao seu redor procurando qualquer sinal de vida. Sem obter nenhuma resposta, ele vai até a pia, pega uma faca e diz: Carlos, trêmulo, eu não tenho medo de você. Eu estou armado. Apareça! Em desespero, ele segue olhando pelo espaço sem encontrar nada, até que a voz misteriosa rompe o silêncio, Brás. sem paciência. Quer saber? Você venceu. Agora tira essa roupa fedida de cima de mim, cara. Carlos, aterrorizado. Ai, pode levar tudo.
Só não me mate, eu imploro, senhor ladrão. Brás. É o quê? Ladrão? Pirou, Carlos? Ou só é o álcool? Carlos tremendo. Mas então o que você quer? Tô te escutando, mas não te vejo. Você é invisível? Brás. Se estivesse me escutando mesmo, já ia saber o que eu quero. E de brinde é me ver. Invisível? Que invisível o quê, Carlos? Pirou? Carlos. Como você me conhece? E me responde, o que você quer? Brás. Quero que você tire a sua camiseta de cima do micro-ondas. Carlos confuso. O quê? Como assim? Qual a relação? Brás. Só faça. Carlos faz como se fosse argumentar. Brás. Faça! Relutante, ele vai lentamente até o micro-ondas e tira a camiseta. Nisso, a luz dele acende. Brás. Bu! Carlos se assusta e vai correndo se esconder enquanto Brás, o micro-ondas, gargalha da situação. O Palhaço Chorão. Carlos Rogério Vrisman. Ator, dramaturgo, cantor, músico e compositor. Cena curta apresentada no 75º Encontro da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, em Curitiba, dia 26 de julho de 2023. 16 apresentações ao longo do dia. Cena. Palhaço entra pela esquerda chorando. Buá! Que mundo cruelo! Buá! Que vida miseravila! Buá! Como sou infeliz! Bibliotecário. Entra pela direita e se aproxima. Oi, o que houve? O que foi? Você está chorando? Palhaço bravo. Não, Bocó! Tô dando risada! Triste. É claro que eu tô chorando. Não tá vendo? Bibliotecário. Mas você é um palhaço. Deveria ser alegre. Palhaço. É, mas eu tô triste. Que tristeza! Bibliotecário. E por que você está tão triste? Palhaço. Ah, o dono do circo me mandou embora. Aquele ignorante. Agora tô desempregado. Bibliotecário. É, isso é triste mesmo. Mas por que ele te mandou embora? Palhaço. Não sei. Eu sou um palhaço tão engraçado. Força o sorriso. E tão simpático. Bibliotecário. Aham. E você sabe contar piada? Palhaço. Contar piada? Claro que sei. Escute essa. O menininho chegou para a mãe e perguntou: Mamãe, bombom tem perna? A mãe respondeu: Não, não tem. Ih, mamãe, então acho que comi um besouro. Bibliotecário. Ri. É, até que é uma boa piada. Continue, vai, continue. Palhaço. Tá. O menininho chegou para a mãe e perguntou: Mamãe, bombom tem perna? A mãe respondeu: Não, não tem. Ih, mamãe, então acho que comi um besouro. Bibliotecário. Sério. Espera aí, você contou a mesma piada de antes. Palhaço. É, exatamente. Bibliotecário. Mas você deveria ter contado outra piada. Palhaço. Outra piada? Como assim? Bibliotecário. Ah, você só sabe contar uma piada? Palhaço. Sim, eu disse que sabia contar piada. Não disse que sabia contar piadas. É piada no singular, não piadas no plural. Presta atenção, né?
Bibliotecário. Acho que foi por isso que o dono do circo te mandou embora. Palhaço. Será? Bibliotecário. Acho que sim, mas eu posso te ajudar. Eu sou um bibliotecário e tenho. Palhaço interrompe. Bibotreco quê? Bibliotecário. Bibliotecário. Eu trabalho com livros. Mostra o livro. Palhaço. Ih, livro? Não gosto de ler, não. Dá muito trabalho. E também nunca gostei muito de estudar, sabe? Bibliotecário. É, já deu para notar. Palhaço. O quê? Bibliotecário. Nada, nada. Enfim, eu tenho um livro aqui que pode te ajudar. É um livro de piadas. Nele você pode aprender muitas piadas novas. Entrega o livro. Palhaço pega o livro meio desconfiado. Livro de piadas? Existe isso? Abre o livro. Neste momento, o palhaço torna-se alegre e confiante. E deste ponto em diante, não fala mais errado. Bibliotecário. Existe sim. Existem livros sobre todos os assuntos. Palhaço, lendo e rindo. Olha que piada boa! E essa aqui também. Que engraçada! Vira a página. E essa aqui então? Bibliotecário. Viu? Eu disse que o livro iria te ajudar? Palhaço. Que maravilha! Vou falar com o dono do circo. Vou mostrar a ele que agora sei contar muitas piadas. Com certeza ele vai me contratar de novo. Bibliotecário. Vai sim, pode confiar. Mas não fique só nesse livro, não. Tem muitos outros que você pode ler e aprender cada vez mais. Palhaço. Claro, vou continuar lendo e aprendendo. Muito obrigado, seu bibliotecário. Bibliotecário. Imagina, fico feliz em ajudar. Palhaço. Eu também estou feliz. Tão feliz que quero até dançar. Dançam e fazem a reverência. Monólogo Marina Cava. Renata Regis Florisbello. Escritora com 18 livros publicados, além da participação em diversas antologias e organizações de outras 5 obras. É atriz com atuação no teatro desde os anos 80, colunista no portal BNT, com mais de 190 vídeos produzidos de leitura interpretativa autoral. Desenvolveu performances teatrais a partir de textos de 11 livros de sua autoria e de livros de outros 5 autores. É articuladora de cultura no projeto Satélite Cultural, ministrando oficinas de escrita criativa, teatro e leitura interpretativa. Texto produzido no âmbito da Oficina de Escrita Criativa ministrada por Juliana Nortok no dia 22 de fevereiro de 2025, em parceria com o Grupo Dia de Arte, em projeto aprovado pelo Programa Municipal de Incentivo Fiscal à Cultura de Ponta Grossa, Promific. O texto é o início de um monólogo que faz homenagem à minha bisavó Marina Cava, cuja vida trouxe um grande desafio: ser mãe de gêmeos, sozinha e solteira, no ano de 1913. A história da Marina vem sendo contada na família com honra, afeto e também tristeza pelo sofrimento vivenciado. Agora, por meio dessa dramaturgia, a vida da Marina pode alçar o viés intangível da arte. Cena 1. Marina está sentada sozinha na cadeira de balanço no meio da sala de sua casa. Usa um vestido comprido e surrado. Tem os cabelos esbranquiçados, presos num coque. Nos ombros, um chalé no qual se ampara nos momentos de emoção. Tem olhar distante voltado para o passado e conversa com uma bisneta que está no futuro e que ela não conhece.
Marina, sei que um dia você virá, não sei quando. Meus netos ainda são pequenos, mas sei que crescerão, que encontraram companheiros e uma nova geração chegará. Nessa fase, tenho certeza que uma menina exatamente como você aparecerá, com olhos curiosos, com vontade de saber sobre a vida, que olhe para aquele meu quadro, a minha foto, jamais madura e pense: quem é essa mulher? Quem foi essa mulher? Tenho certeza que essa menina, que eu já sabia que seria você, olharia para aquele passado que é meu e não teu, e imaginaria as carroças que usávamos para nos locomover na lentidão das travessias, nos tempos de como tudo ficava parado no ar e se deixava acontecer nas memórias, nos pensamentos. E você pensará em mim e sentirá que eu vivo em você, que muito de mim nunca morreu de verdade, porque você trouxe de mim o meu melhor, as minhas dores transformadas em sabedoria, o meu sofrer que metamorfoseou em outros sentimentos. E agora, talvez você já tenha tamanho e experiência de vida para me perguntar tudo o que quiser. Marina parece escutar o que alguém ao longe lhe fala e repete a pergunta escutada. Marina. Ah, você quer saber por que meus olhos são tristes e profundos? Eu vou lhe dizer. Eu queria ir para a capital, viver com mais condições. Ali na colônia de imigrantes italianos era tudo muito difícil. As vacas não produziam muito leite, a terra era pesada de trabalhar e não rendia muito. Tanto esforço que às vezes se perdia completamente na seca ou no excesso das chuvas. Foi quando me ocorreu ir para a capital e procurar emprego por lá, em casas que precisassem de ajudantes para o serviço do lar. Cheguei sem experiência alguma, porém com uma indicação de um vizinho da colônia, cujos parentes prósperos moravam numa grande propriedade lá em Florianópolis. A casa ficava perto do Palácio do Governo e sempre precisavam de muita gente para ajudar. Cheguei no final de tarde, depois de muito sacolejar na carroça, e nas mãos, além de uma mala exígua, apenas uma carta do vizinho a me recomendar. A governanta da casa me olhou de cima a baixo, me achou muito magra e pouco corada. Disse que me faltavam as bochechas coradas e quem me visse iria achar que não dava comida aos empregados da casa. A senhora dona da casa era bondosa e não gostava que sua casa abrigasse famintos. Portanto, todos poderiam se fartar. Marina interrompe a fala, pois houve novamente uma pergunta em forma de comentário da sua bisneta imaginária, vinda do futuro. Marina, eu sei que você quer saber como os gêmeos vieram, como nasceram Alice e Emílio, meus filhos, e do cônsul que veio da Itália para o Brasil em 1910, o amor perdido que nunca foi meu, o amor que nunca me pertenceu, mas que veio a mim, me visitou, deixou sementes eternas em mim. E é por isso que um dia você virá. Eu vou contar sim. Contudo, sou do tempo das carroças, em seus cavalos tinhosos, que mandavam no seu próprio tempo e no tempo das pessoas. Não sou do tempo dos trens-bala, dos foguetes e dos ônibus espaciais. Calma, minha pequena. Acomode-se, sente-se confortavelmente nessa cadeira, que essa história vai continuar. David Dias é um artista multifacetado que atua como ator, escritor e produtor cultural. Formado em letras português-francês pela UEPG, iniciou sua carreira com o grupo Dia de Arte, que produziu vários espetáculos premiados e circulantes, como Heróis da Natureza,
Uma aventura no mundo dos livros, Ai, sumiram os brinquedos, Um flash de nós mesmos, O que eu deveria ser se não fosse quem eu sou, e Entre Sol e a Lua. Ele também participou do grupo municipal Teatro Cidade de Ponta Grossa, interpretando personagens de Shakespeare e outros clássicos. Recebeu vários prêmios e títulos como o de melhor ator e melhor texto pelo Festival Prosiá em 2022 e melhor ator no Festival de Colombo em 2024. Indianara Priscila dos Santos, graduada em Letras Português-Francês pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, UEPG, mestre e atualmente doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem, PPGEL-UEPG, integra o Núcleo de Relações Étnico-Raciais, Gênero e Sexualidade do Laboratório do Texto da UEPG, atua como professora do ensino básico da rede pública e como produtora cultural na cidade de Ponta Grossa. Grupo Dia de Arte é uma companhia de teatro que nasceu em Ponta Grossa no ano de 2014, com o sonho de levar a arte e a cultura para as pessoas, especialmente as pessoas que vivem à margem da sociedade. O grupo tem como missão tocar os corações e as mentes dos espectadores, através de histórias que falam de temas universais e sociais. O grupo tem uma forte atuação social, realizando apresentações gratuitas em escolas públicas, centros de assistência social, comunidades carentes e outros espaços públicos. Formado por artistas educadores, o grupo também desenvolve ações formativas que articulam arte e educação para diversos públicos. O grupo realiza oficinas de teatro para crianças, jovens e adultos, estimulando seu potencial criativo, expressivo e reflexivo. Siga e acompanhe, @Espaco Dia de Arte.